Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 28 e versículo 20. Obrigado pelas suas palavras, Randall. Mateus 28. E vamos começar versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de marinheiros, em 3 embarcações, descarregaram sua carga numa ilha no Pacífico. Não querendo arriscar zarpar à noite, eles lançaram suas âncoras e resolveram passar a noite perto desta ilha. Uma vigília foi designada para assegurar que os barcos ficassem na sua posição. O resto da tripulação foi dormir. Quando amanheceu, todos os 3 barcos ainda estavam juntos, um ao lado do outro. Mas a ilha havia sumido. O que foi que houve? A ilha simplesmente desapareceu. O mar subiu para encobrir os coqueirais e a areia? Não. A ilha não mudou 1 centímetro. O que mudou foram os barcos. Todos os 3 barcos levados pela correnteza foram arrastados cerca de 40 quilômetros durante a noite. Até o amanhecer não dava mais nem para enxergar a ilha. A ilha não havia mudado ou desaparecido. Foram os marinheiros que foram arrastados da sua posição. Durante a noite, com pouca visibilidade, o vigia não viu a ilha porque estava escura. Ele tomou como ponto de referência as luzes dos outros barcos, um ao lado e o outro ao outro lado. Com as luzes dos outros barcos como ponto de referência, parecia que estava tudo bem. Ele podia olhar um aqui ao lado, o outro aqui ao outro lado. Vendo essas luzes ainda perto uma da outra, ele achou que estava tudo no seu devido lugar. Na verdade, não somente um, mas cada um dos 3 barcos havia se desviado da sua posição. Estes eram homens experientes, tinham rádios e compassos. Pelo menos um deles ficou vigiando, olhando a noite inteira. Ele não dormiu. Sua missão era o mais simples: ficar no lugar. E mesmo assim, eles se desviaram. Como? Porque não estavam olhando para a ilha. Estavam olhando somente as luzes ao seu lado. E assim eles se perderam. Será que hoje alguém poderia se desviar do caminho do Senhor? Mesmo com a Bíblia e a igreja, será que é possível? Será que é possível um irmão, ou até um grupo de irmãos, ou até uma igreja inteira achar que está ancorado em terra firme, mas estar sendo levado lentamente pela correnteza? Às vezes nós nos comparamos uns com os outros. A maioria percebe o perigo nisso. Mas às vezes pode ocorrer de, ao invés de nos compararmos uns com os outros, tomarmos outro ponto de referência que não seja a ilha. Porque estamos olhando para as luzes ao nosso lado, não percebemos que estamos indo longe do nosso alvo verdadeiro. E qual é a ilha nas nossas vidas? Não é que deve ser Jesus. Jesus deve ser a ilha nas nossas vidas. Como aquela ilha, naquela noite no Pacífico, não é fácil ver Jesus. Nós temos que
ultrapassar a escuridão da nossa ignorância. Nós temos que penetrar a distância de tempo e distância geográfica. Temos que penetrar as sombras das nossas tradições. Temos que buscar uma pessoa que de fato mal conhecemos. E os que conheceram Ele, os que andaram com Jesus, até aqueles homens tinham que admitir que muitas vezes mal conheciam este Jesus. Imagine nós, 2000 anos e tantos milhares de quilômetros distantes. Imagine nós. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Não é fácil ver Jesus, mas nós temos que procurar. Temos que persistir, temos que perseverar. Porque se não estamos olhando para Jesus, fixos, atentos, vigiando, podemos estar olhando somente as luzes ao lado e sabemos para onde isso nos leva. 1 Coríntios capítulo 1, a igreja de Corinto estava com sérios problemas. Ela perdeu seu rumo. Ela estava olhando para uma coisa, olhando para outra coisa, vigiando isso aqui e aquilo ali, mas ela tinha perdido de vista a ilha onde devia estar olhando. E Paulo, quando ele começa a carta dele, nota como ele fala sobre a ilha. Capítulo 1, versículo 1. Paulo foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Versículo 2. A carta é escrita aos santificados em Cristo Jesus. Versículo 3. Paulo deseja graça aos irmãos da parte do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Paulo dá graças pela graça dada em Cristo Jesus. Versículo 5. Os cristãos foram enriquecidos nele. Quem? Jesus Cristo. Versículo 6. Qual testemunho confirmados nele? De Cristo. Versículo 7. Eles têm todos os dons, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Quem confirmará os cristãos até o fim? Jesus Cristo. Qual será o dia? O dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Os cristãos foram chamados à comunhão de Jesus Cristo. Versículo 10. Paulo pede unidade pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem Paulo falou aos irmãos? Em nome de Jesus. Paulo fala pelo menos uma vez em cada um dos primeiros 10 versículos de 1 Coríntios, na pessoa de Jesus Cristo. Ele continua, versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Homens podem estar divididos, mas não Cristo. Quem foi crucificado? Jesus Cristo. Em nome de quem foram batizados? Jesus Cristo. Mesmo quando Paulo não fala o nome de Jesus, só pode haver uma resposta para suas perguntas: Jesus Cristo. Mesmo no seu silêncio, somente um nome ecoa nas mentes dos irmãos ouvindo aquela carta: Jesus Cristo. Versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Quem enviou Paulo? Cristo. Na sua pregação, Paulo não falou com eloquência para preservar o quê? A cruz de Cristo. Até nas suas deficiências, se é que podemos chamá-los assim, Paulo só quer que os irmãos olhem para uma coisa, que uma coisa vai sobressair: Jesus Cristo. Paulo usou a palavra Senhor pelo menos 97 vezes entre 1 e 2 Coríntios. A palavra Jesus 44 vezes, Cristo 110 vezes. Paulo fala num dos nomes do Senhor, e esses são simplesmente Senhor, Jesus e Cristo. Ele usa esses termos pelo menos uma vez a cada 3 versículos. Ou seja, praticamente se ele estivesse falando essas duas cartas, com praticamente cada respiração, Paulo estaria falando no nome de Jesus Cristo. O nosso irmão Everett Ferguson, no seu livro A Igreja de Cristo, uma eclesiologia bíblica para hoje, que por sinal parece que Randall tem planos eventualmente de publicar aqui. Na introdução do seu livro, nosso irmão Ferguson disse o seguinte: Deus deu uma pessoa, depois uma proclamação e depois um povo. Esta é a ordem histórica e teológica. Eu vou ler de novo. Deus deu uma pessoa,
depois uma proclamação e depois um povo. Esta é a ordem histórica e teológica. Deus deu uma pessoa, Jesus Cristo. Ele deu uma pessoa e não um credo como o objeto de fé e base da salvação. Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, é sempre um Deus de presença pessoal e um Deus que espera uma resposta pessoal. Notamos que, como o irmão Ferguson falou, Deus é um Deus de presença pessoal. Ele não é um Deus de experiência pessoal, como a religião moderna quer nos persuadir que não, cada um tem seu Deus, cada um tem sua interpretação. Não, isso é uma experiência pessoal. Não foi isso que Deus nos deu, somente uma experiência. Ele deu uma presença pessoal. Não podemos perder de vista que Deus continua sendo um Deus de presença pessoal na pessoa de Jesus Cristo. Temos vários recursos e bênçãos que Deus nos deu. A Bíblia, a igreja, a comunhão cristã. Mas o que Deus deu de mais precioso foi uma pessoa, o Filho dele, Jesus. E como Jesus bem falou para os discípulos dele, esta pessoa, ele mesmo, ele disse, eu estou convosco todos os dias. A Bíblia está conosco, sim. A igreja está conosco, sim. A comunhão está conosco, sim. Mas Jesus disse, eu também estou convosco, a pessoa de Jesus. Qual era a pregação de Paulo? Paulo pregou a Bíblia. Paulo focalizou a igreja. A Bíblia, a igreja, tudo isso, toda a doutrina que nos leva, que nos ensina sobre estas bênçãos que Deus nos deu, fazem parte da palavra. Mas Paulo pregou a pessoa de Jesus. Como se não bastasse a introdução em tantas referências ao longo de 1º e 2º Coríntios sobre Jesus, Paulo foi enfático quando ele falou sobre a mensagem dele. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Qual foi a mensagem de Paulo? Jesus Cristo e mais nada. Paulo é enfático em dizer que sabedoria de fatos, de ideias, de conhecimento não adianta nada. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Capítulo 15, versículos 3 e 4, Paulo diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O exemplo de Paulo se encaixa com vários outros exemplos de pregação dos primeiros cristãos. O que eles ensinavam e pregavam foi somente a pessoa de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 42. Pedro em Atos capítulo 2, todas as profecias citadas, todas as explicações dadas, não apontaram para uma ideia, para uma estrutura, para uma organização, para uma crença, para um credo, apontaram para uma pessoa viva, a pessoa de Jesus Cristo. Em Atos 5 e 42, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos 8 e 35, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus, a pregação de Filipe para o eunuco. Vez após vez, nós vemos a pregação, a palavra, o foco dos discípulos foi um só, a pessoa de Jesus Cristo. Atos 11 e 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Atos 17 e 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Talvez o testemunho mais importante é do próprio Jesus.
Quando o Senhor confrontou os líderes religiosos do seu dia, ele os confrontou com um dos paradoxos talvez mais chocantes, mas que ainda pode ser perdido por nós. João capítulo 5, versículos 39 e 40. João 5, 39 e 40. Jesus disse a estes homens: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Jesus destrinchou a incoerência dos líderes religiosos. É errado ler a Bíblia? É errado crer na Bíblia? É possível ler e estudar a Bíblia e não conhecer Jesus? Evidentemente que sim. Jesus está falando aqui com as pessoas que mais conheciam as Escrituras do seu dia. Estas pessoas conheciam Jesus quando na carne, pessoalmente, carne e osso, ele apareceu diante deles, eles conheceram? Não. Estes homens creram na existência de Deus? Creram. Creram em Deus? Creram. Creram nas Escrituras? Creram. Creram na autoridade das Escrituras? Creram. Na infalibilidade das Escrituras? Creram. Conheciam Jesus? Não. João capítulo 5, versículo 38, Jesus disse: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Qual foi o problema desses homens? Eles não creram nas Escrituras ou não creram em Jesus? Estes homens criam nas Escrituras, mas não criam na pessoa de Jesus e não conseguiam reconhecê-lo pessoalmente quando ele apareceu diante deles. Será que é possível hoje crer na Bíblia e não conhecer Jesus? Ler e estudar, acreditar na autoridade dela e não conhecer a pessoa de Jesus? Onde está a vida? Está nas Escrituras ou está em Jesus? Estes homens foram às Escrituras? Sim. Foram até Jesus? Não. Foram às Escrituras, mas não foram até Jesus. Às vezes pessoas pensam que não conhecem Jesus porque não conhecem as Escrituras. E em muitos casos é verdade. Por não conhecerem as Escrituras, não conhecem Jesus. Mas eu creio que talvez, às vezes, o contrário também é verdade. Talvez alguns não entendem as Escrituras porque não conhecem a Jesus. Porque não conhecem a pessoa de Jesus. Porque não estão num relacionamento pessoal, íntimo, verdadeiro com a pessoa de Jesus. Eu quero lançar um desafio para todos aqui. Eu quero que vocês sejam pessoas que busquem a Jesus. Olhem para a Bíblia sim, mas olhem para a Bíblia, para aquilo que ela foi escrita para ser. Um sinal, um ponteiro, um meio para levar pessoas para a pessoa de Jesus. João disse no final do seu evangelho, capítulo 20, versículos 30 e 31, que escreveu o seu evangelho, não para que crescemos na Bíblia, mas para que crescemos na pessoa de Jesus. Cremos nas Escrituras e sem fé nelas, sem reconhecimento da autoridade delas, sem aplicá-las às nossas vidas, sem dúvida, não iremos conhecer Jesus. Mas havemos de reconhecer que é possível também crer nelas, reconhecer a autoridade delas e ainda não conhecer a pessoa para a qual elas foram escritas para nos levar, a pessoa de Jesus Cristo. Preocupe-se com a igreja, sim, mas não esqueça que a igreja é a noiva de quem? De Cristo. O que é a noiva sem seu noivo? A noiva que está mais preocupada com seu noivado, seu enxoval, sua guarda-roupa com todos os planos para o casamento,
A noiva que está mais preocupada em ser noiva do que com o seu próprio noivo, não vai ser uma boa noiva e não vai ter um bom casamento. Ela perdeu de vista seu propósito como noiva. Lembra da história dos marinheiros? Como foi que eles se perderam? O vigia estava olhando os 3 barcos. O dele, um de um lado, outro de outro, mas não estava olhando para a ilha. Ele não viu que todos estavam se desviando do seu alvo. De certa forma, eles se perderam, não por estarem olhando um para o outro, mas por estarem olhando tão atentamente um para o outro, que perderam de vista seu verdadeiro alvo. E lembre-se, não foi um só que se perdeu, foram todos. Por quê? Porque o alvo deles deixou de ser a ilha e tornou-se eles mesmos. Justamente por ficarem juntos, todos juntos, se desviaram do seu verdadeiro alvo. A nossa unidade em Cristo, a comunhão entre as igrejas e os irmãos, são preciosas e de fundamental importância. São bênçãos que Deus nos deu. Mas no final, não seremos julgados, nenhum de nós, no quanto ficamos perto uns dos outros. E sim, no quanto estamos perto do nosso Senhor Jesus. Eu citei aquela citação do nosso irmão Ferguson, porque eu gostei daquela ordem que ele colocou. Deus deu primeiramente uma pessoa, depois uma proclamação, a mensagem que nós temos aqui, e depois um povo. A pessoa gerou a proclamação gerou e deu vida ao povo. Mas não podemos esquecer o que veio primeiro. O que sempre tem que ser número 1 e o nosso alvo é uma pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que tem uma cópia das palestras que publicadas que vão receber depois, né? Eu coloquei alguns passos práticos de como chegar, sugestões minhas que humildemente quero colocar de sugestão para como conhecer melhor a pessoa de Jesus. Eu não vou entrar em detalhes, eu vou falar os 5 pontos, simplesmente pedindo a Deus. Segundo, falando com Ele, com a própria pessoa de Jesus. Terceiro, a leitura e estudo dos evangelhos, porque a palavra faz parte de como conhecer a pessoa de Jesus. Pensando nele, na pessoa de Jesus, levando seus pensamentos para Ele em todas as horas do dia. Quinto, falando de Jesus para outras pessoas. Livros que focalizam a vida de Jesus e no evangelismo pessoal. Comece falando de Jesus. Fale para as pessoas de Jesus. Eu gostaria de saber que o diferencial entre o verdadeiro cristianismo e o que nós chamamos das denominações, se é que muitos são, porque simplesmente estão seguindo ideias de homens, mas eu gostaria de saber que a diferença entre nós e os que simplesmente usam o nome de Jesus é que nós conhecemos a pessoa de Jesus, que nós pregamos a pessoa de Jesus, que nós levamos, estamos perto e queremos levar outros mais perto da pessoa de Jesus Cristo. Uma viúva crente morava ao lado de um ateu. A viúva acreditava em Deus e no poder dele. Ela passava o dia dela na casa, cantando hinos, orando em voz alta. Falava o dia todo com Deus. O ateu detestava. Ele discutia com a viúva. Ah, isso é papo furado, Deus não existe. Você está falando com você mesma. Mas a viúva, sempre sorrindo, dizia a ele: não, vizinho, Deus existe. Ele está sempre ouvindo minhas orações e Deus está cuidando de mim, sim. Um belo dia, o ateu viu a viúva de joelhos na cozinha. Ela estava orando a Deus. Ela pediu a Deus comida, porque seu armário estava vazio. Não havia nenhum grão de arroz sobrando. O vizinho ateu pensou rapidamente, e ele pensou: eu vou dar uma lição nessa velhinha. Ligeiramente ele correu para o supermercado. Lá encheu uma cesta com alimentos, feijão, arroz, óleo, manteiga.
O ateu voltou à casa da viúva, colocou os sacos de alimento na porta, na varanda da casa dela e tocou a campainha. Daí ele correu e se escondeu. Quando a viúva saiu e viu os sacos de alimento na varanda, ela caiu de joelhos e começou a orar a Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tinha dado, que Ele tinha respondido às orações dela, por tudo que Ele mandara para ela. Daí o vizinho ateu pulou na frente dela e disse: ó vizinha, agora eu provei a você. Não foi Deus que mandou estes alimentos, foi eu. Eu fui ao supermercado e comprei. Aí ele mostrou a nota fiscal e botou bem no rosto dela. Ela pegou a nota fiscal e olhou e começou a sorrir. Ela olhou para os céus e disse: meu Senhor, Tu és mais poderoso do que eu jamais imaginava. E ele disse: ó vizinha, a senhora está louca, a senhora pirou de vez, o que é isso? Foi eu que comprei. E ela disse: não foi o Senhor. Meu filho, o meu Deus, Ele não somente existe, mas Ele é tão poderoso que Ele respondeu às minhas orações, deu a comida que eu pedi e deixou que o diabo pagasse a conta. A viúva estava dizendo que seu vizinho ateu era o diabo? Não. Mas ela reconheceu que no final das contas, Deus estava sempre perto dela. E Deus estava cuidando dela. E que tudo que ocorria na vida dela tinha a mão do Senhor por trás, por bem ou por mal. Parece-me, é uma história, é uma piada, mas se fosse verdadeira, eu até diria, talvez ela conhece esse Jesus pessoalmente. Jesus está presente nas nossas vidas. Ele está presente aqui. Ele está presente através da palavra dele. Através da santa igreja dele, pela qual ele morreu e deu seu sangue. Mas Jesus também está presente aqui em pessoa, no nosso meio. Ele prometeu edificar sua igreja de tal forma que nem as portas do inferno iriam prevalecer contra ela. Ele disse da palavra: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amor pela igreja, pela palavra e promessas dessas bênçãos estarem com a gente para sempre, Jesus nos deu. Mas não esqueça que Jesus disse: eu também estou convosco todos os dias. Lembrando esta promessa dele, vamos procurar ele através da igreja, através da irmandade, através da palavra, mas não esquecendo que estamos procurando nos aproximar cada vez mais a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesta busca. Amém?